Conversar agora então com o senhor Hélio Braga. Boa noite, seu Hélio. Boa noite, telespectadores da TV Braga. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma matéria que nós chegamos a fazer ontem, né? A gente foi lá até o local e aconteceu alguns fenômenos, assim, onde os próprios moradores estavam assustados, né, da casa, porque era o fogo que pegava no colchão, era o fogo que pegava do nada, o bombeiro foi chamado diversas vezes. Então a gente gostaria de saber um pouquinho o porquê que aquilo acabou acontecendo. É um fenômeno muito comum que antigamente nós estávamos acostumados a ver e que hoje já é muito raro, né? Mas isto é proveniente da idade das crianças, quando na mudança da puberdade, entre 10 e 18 anos, e também pode ser provocado por traumas de tristeza e de alegria. Olha lá. Porque muita gente pensa que é só tristeza que traz trauma. Não. Às vezes a alegria também ocasiona isso. E também pode ser proveniente das glândulas endócrinas, né? Porque o trauma vai trabalhar com as glândulas endócrinas. Antigamente era muito comum você ouvir falar da pirogenia, que é este estado de coisas que pega fogo. Você ouvia falar de casas que eram apedrejadas, você ouvia dizer de determinados objetos que eram espetados agulhas, e você via até muito casos de epilepsia que as pessoas desconheciam. E tudo isso são fenômenos naturais, que até então era tratado como sendo coisas do diabo. Mas hoje, a metapsíquica, a parapsicologia e a própria doutrina espírita nos traz todas essas informações e acabou esse mundo mágico, né? Porque você conheceu a causa, sim, acaba o fenômeno. Então, senhor, em relação a essa situação, né? Quer dizer, por que atinge essas crianças? Porque geralmente são adolescentes apenas, né? E esse caso ele entra através da parapsicologia e tem algum outro fenômeno também junto com esse caso? Então, como nós já estudamos muito esse caso, como eu falei, o que é magnetismo ou eletricidade que essas pessoas carregam? Se você pegar um ímã grande, ele tem um potencial para carregar objetos maiores. Se você pegar um ímã menor, é lógico que ele vai carregar objetos menores. Dentro desse fenômeno é a mesma coisa. Todo indivíduo supercarregado dessa energia magnética, ele pode realizar estes tipos de fenômenos e até aqueles outros que passam desapercebido pelas pessoas. E quem estudou muito esse tipo de fenômeno foi Charles Richer e Hernani Guimarães, professor de biofísica. Olha lá, eles dão dados que nós comprovamos para que descubra realmente o que está acontecendo com estas pessoas. E existe alguma coisa de espiritual e tudo isso? Lógico que existe. O indivíduo que não tiver espírito, ele está morto. Então, sim, as pessoas pensam que quando se fala de um fenômeno espírita, é só de fenômeno de um espírito desencarnado. Não é, não. O espírito encarnado pode provocar muita coisa. Qual é a diferença de um espírito encarnado para um desencarnado? Ele é anímico, olha lá. Ele está vivendo aquilo do momento. Então, uns colocam, o espiritismo coloca assim, alma para quando o espírito é encarnado, que é este caso. E espírito quando o fenômeno é forçado por entidades espirituais. Neste caso já dá para poder analisar essa situação? Ou... Como todo mundo sabe, isso aí precisaria fazer um trabalho de exclusão, ir retirando paulatinamente as pessoas do ambiente. 1, 2, 3, se lá na casa, por exemplo, existe 7 ou 8, você vai sempre colocando 2, até que o fenômeno aconteça. Daí você descobre a pessoa que realiza o fenômeno e trabalha em cima daquela pessoa. Então é simples, né?
Não tem nada. Agora, digamos assim, que esse tipo de situação, ela continue acontecendo, né? Ela por si própria, ela tem um prazo, ela acaba terminando ou pode aumentar esse tipo de magnetismo, de energia? Tem prazo, lógico. Se você vê que nós dissemos que até as glândulas e os traumas são o que promovem esse tipo de fenômeno, se você controlar as glândulas, se você conseguir trabalhar os traumas, automaticamente desaparece o sintoma lá, porque a causa é o magnetismo, certo? Então não é como colocam por aí, né? E as pessoas perguntam, então o que eu devo fazer? Olha lá, primeiro descobrir quem é o responsável pelo fenômeno. E isso a própria família pode fazer. Não precisa ser pessoa estranha. Olha lá. Então, um dia fica o pai e a filha, outro dia a mãe e o filho, outro dia os dois filhos, e assim por diante, até que você, bom, agora provocou. Ou quando provoca o fenômeno? Quando o pai está em casa, quando os filhos estão em casa, pronto, é suficiente. E não tem o que muita gente pensa, esses tipos de ritualismo para conter esses fenômenos. Isso não existe. Olha lá. Se forem viver ritualismo, não acaba com o problema. Tem que cuidar mesmo da causa do problema, Da causa né? do Que problema. acaba gerando isso. Exatamente. E esse é aquilo que nós aprendemos, né? E que tem muita comprovação. Nós fomos ver um fato de uma jovem de 16 anos no Jardim América, em São Paulo, aonde o seu travesseiro amanhecia com dezenas de agulhas, Olha todos só. os dias. Olha lá. E quem era a causa? Era a menina. Porque nos pais não acontecia nada. Então, trabalhou a menina, acabou o fenômeno. Olha lá, a mesma coisa vai acontecer neste caso da pirogenia. Não é? Sim, sim. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui do senhor no estúdio, né, informando aí o telespectador sobre esses assuntos. Eu gostaria de frisar que tudo isso que eu falo para você é muito comum lá nos nossos cursos, quando nós tratamos de educação mediúnica. Porque as pessoas pensam que mediunidade é uma coisa completamente diferente da realidade, quando a mediunidade faz parte de todo indivíduo que sobrevive sobre a Terra, independente de credo religioso, de estado, de intelectual, de ignorância, de rico, pobre e assim por diante, porque é uma faculdade do espírito. Enquanto nós vivemos aqui na Terra que temos espírito, nós temos que aprender, não é verdade? E hoje acaba tirando aquele fantasma As do demônio, dúvidas. né? Quer dizer, na verdade é realmente uma coisa bem Não existe explicada nada e disso. simples. Simples. Muito bem. Tá